Vamos lá para o nosso assunto de hoje. Eu separei um assunto muito bom para nós. Você pode colocar como dores emocionais, tá? Eu venho falando, não sou eu que estou falando, é Jesus que fala, né? Jesus, ele nos avisou em João capítulo 10, ele diz que nós temos um inimigo que veio para matar, para roubar e para destruir. Nem sempre ele consegue te matar, então ele tenta te destruir. Quando ele consegue matar, ótimo para ele, né? E às vezes você pensa que ele veio para matar só espiritualmente. Claro que ele veio para matar espiritualmente. Aliás, a morte é o último inimigo a ser vencido. Mas nós temos um Deus que é vida e que é ressurreição e que é cura. Então nós precisamos analisar onde coisas foram destruídas em nós, para nós nos colocarmos diante desse Deus maravilhoso de restauração, para não chegarmos a uma morte como chegou Lázaro. Lázaro, ele adoeceu. Quando ele adoeceu, quando ele sentiu os primeiros sintomas, se ele já tivesse mandado um recado: Jesus, eu estou precisando de você. Eu não estou falando do físico de Lázaro, porque Lázaro adoeceu antes emocionalmente. É claro que ele teve uma doença física e ele morreu fisicamente, mas antes dele morrer fisicamente, ele morreu emocionalmente e espiritualmente. Aonde que eu posso fazer essa afirmação? Porque sempre que Jesus ia na casa de Marta e de Maria, nós não encontramos Lázaro. Nós só vamos encontrar Lázaro depois que ele ressuscita. Lá em João capítulo 11, depois que ele ressuscita, ele fica lá esperando, ele fica lá aos pés de Jesus, como estava Marta e Maria. Então, o que aconteceu com Lázaro foi uma destruição progressiva. Primeiro, o inimigo quis abalar a amizade que ele tinha com Jesus, porque ele era amigo de Jesus, foi esfriando essa amizade, e com isso ele adoeceu emocionalmente, espiritualmente, até vir morrer também fisicamente. Nós temos algumas coisas, algumas dores que nos atingem de cheio e nos destrói. Então, voltando, nosso inimigo veio para matar, roubar e destruir. Ele rouba, quando você pensa em roubar, você acha que é só o dinheiro, mas ele veio para roubar a tua paz. Então vamos ver, vai computando o que ele já roubou de você. Roubar a paz, roubar a alegria, roubar o amor, roubar a autoestima, rouba a segurança, rouba a tua coragem, né? Roubou a segurança, roubou a coragem. Enfim, ele é um roubo sem igual. É um roubo muito mais violento do que um roubo de finanças, porque o dinheiro, ele tem um limite. Adianta quando você está com uma doença, você ter dinheiro. Asa era rei de Israel, ele tinha todos os recursos do mundo e não adiantou. Então tem coisas, adiantava Saul ter dinheiro, ele não tinha paz, ele não tinha alegria, ele não tinha amigos, ele não tinha bom relacionamento com os filhos. Então as coisas que não são essenciais, você compra com dinheiro. Anota isso. As coisas que não são essenciais, você compra com dinheiro. As essenciais, vitais, essa você não tem como comprar com dinheiro. Aí você chega lá no shopping e diz assim: me dá um pouquinho de paz, me dá um pouquinho de alegria, me dá um pouquinho de segurança. Não tem como comprar. Ou online, vai lá no Mercado Livre e vê se você encontra algum desses itens. Amor, paz, alegria, segurança, autoestima. Não, nada. Tudo isso foi, em algum lugar, foi destruído na tua vida. E ele é destruído, como é o título dessa live. Ele foi destruído por causa de dores, impactos, dores, impactos e rupturas que acontecem na nossa vida. Então eu vou dizer, vou enumerar algumas dores, tá? Uma dor é a mágoa. A mágoa, ela acontece porque houve uma quebra de aliança, uma quebra de... uma pessoa, ela te desrespeitou, ela te ofendeu, ela te magoou, te feriu. E quando você chega a ter mágoa, não é de uma pessoa distante, porque um desconhecido não vai afetar o teu dia. Aquele desconhecido não olhou para você,
ou no trânsito ele falou uma besteira para você. Você pode ter ficado chateado, você pode ter ficado aborrecido, até um pouco nervoso com aquilo que você ouviu no trânsito, mas isso não vai acabar com a tua semana, porque essa pessoa você nunca viu mais gorda. Essa pessoa acordou, você sabe que essa pessoa acordou com o pé esquerdo, como se diz, não é? Então isso não vai te afetar. Agora, uma pessoa que te ofende dentro da tua casa, seja pai, irmão, marido, filho, seja o que for, um amigo, uma autoridade, ou no trabalho, aí você vai ficar realmente, aí entra uma dor que você não esperava, é um impacto. A dor da traição, a dor da separação, tudo isso são coisas, a dor de saber que uma pessoa falou coisas de você, que te caluniou, né? É um sentimento de agressão, de impotência tão grande. Agora, Jesus não dá opção pra gente. Ele diz assim, se ele dissesse, eu vou falar do ponto de vista de gestão emocional e do ponto de vista da Bíblia. Jesus ele não dá opção de dizer assim, olha, quando a ofensa for muito grave, você pode ficar ofendido, você pode ficar magoado, você pode não perdoar. Não, ele não te dá essa opção. Ele mostrou que lá na cruz, e eu estava pregando sobre isso ontem, ele recebeu o mais alto nível de ofensa de todos os lados, dos religiosos, dos discípulos, dos romanos, das autoridades religiosas, de todos os lugares ele recebeu ofensa. E numa questão de 7 dias, ele que já tinha sido muito ofendido anteriormente, em 7 dias ele foi muito, muito ofendido, abandonado, rejeitado, enfim, tudo que a gente sabe. E ele mostrou que ele não dá opção. Ele disse, Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Do aspecto de gestão emocional, o perdão, ele diz o seguinte, né? O programa Free Mind, que é o curso que eu dou, só que é atualizado. Então, o Dr. Augusto Cury, ele costuma dizer que se a pessoa não merece perdão, você merece. Porque o perdão, o benefício primeiro é para você. Você não vai mais dormir nem acordar com essa pessoa na tua mente e nos teus pensamentos. E você não vai prejudicar a tua saúde, nem emocional e nem física. Então, o perdão. Agora vamos ler na Bíblia, em João 20, anota aí, João 20, do versículo 21 a 23. João 20, do versículo 21 a 23. Está escrito assim, disse-lhe, pois, Jesus outra vez, paz seja convosco. Primeiro tópico que ele chega e diz, ele fala o quê? Paz. Ele entra num ambiente em que os discípulos estão agitados, eles estão com medo, eles estão inquietos, eles estão inseguros, eles estão no cenáculo. Então ele diz o seguinte, paz seja convosco, assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. Aqui é o propósito. Todo mundo aqui que está assistindo essa live, Deus tem um propósito com a tua vida. Deus tem. Mas aqui está escrito o seguinte, e havendo dito isto, assoprou sobre eles. O assunto até aqui era um assunto de propósito aqui na terra, e depois quando Jesus soprou sobre eles, era um assunto espiritual, onde veio, não era ainda o Pentecoste, mas só neste momento que Jesus soprou sobre eles, a mente deles abriu, eles receberam unção, eles receberam poder e autoridade, uma medida, não a grande medida que eles receberiam depois, mas já receberam uma medida de poder, de autoridade. Então aqui o assunto é espiritual. Daqui a pouco Jesus entra em emoções, e ele diz aqui o seguinte, e ele dizia, soprou sobre eles e disse, recebei o Espírito Santo, aquele a quem vocês perdoarem os pecados, lhes são perdoados, e a quem vocês retiverem, será retidos. E eu digo que esse assunto é tão sério, que a palavra aqui usada, aquele a quem vocês perdoarem, serão perdoados, a palavra aqui em grego é aqueles a quem vocês perdoarem serão enviados, ou seja, serão liberados. E aqueles que vocês não perdoam vão ficar retidos. Retido aonde? Na tua mente e no teu coração. Agora me diz.
a pessoa já te ofendeu, a pessoa já te magoou. Você não tem como mudar o fato. Você não tem como esquecer também, porque você não vai ser, não vai ter um apagão, você não vai ter uma amnésia. Então, você não está prejudicando a outra pessoa. O maior prejudicado é você. Tudo bem que a pessoa precisa ser liberada, mas é por você mesmo, é o teu benefício. Eu já falei em outras lives sobre perdão, que o que você vai fazer com isso, o que aquela pessoa vai fazer com o perdão que você liberou, é ela com Deus. Judas não aproveitou o perdão, ele ele acabou com a própria vida dele, ele não lidou bem com o perdão que Jesus deu. Agora Pedro sim, Pedro agarrou naquela oportunidade e foi transformado. Mas o que eu quero te dizer é que a dor da mágoa, da ofensa, você precisa entender isso, que não adianta você querer esperar esquecer o assunto, você nunca vai esquecer, porque nossa mente não funciona assim, não é com apagões. A nossa mente é uma questão de registros, esse registro vai estar sempre ali. Você pode tirar a força desse registro no momento em que você perdoar. Então, como é que acontece? Bom, eu não vou esquecer, mas eu vou entender que aquela pessoa, ela é frágil, que eu vou ser mais forte liberando e eu vou seguir em frente. Essa pessoa faz o que quiser da vida, eu vou seguir em frente, eu sei quem eu sou, eu sei o que eu tenho que fazer na minha vida e eu vou seguir em frente. E aí, sempre a pergunta clássica, e se for o meu marido? Faz a mesma coisa. Primeiro, se for o marido ou se for a esposa, você tem dois procedimentos a fazer. O primeiro é perdoar. O segundo, cuida de você. Cuida das suas emoções, cuida do teu físico, que aquela pessoa vai ter que correr atrás do prejuízo. Né? O teu cônjuge vai falar, nossa, cada dia tá mais bonita, ou cada dia tá mais bonito, cada dia tá mais bem resolvido, eu que preciso acertar a minha vida. Então, aí se você fica sempre aquela pessoa que fica reclamando e que se vitimiza e que fica acabada no canto da casa, ele não vai ficar preocupado com você não. Agora se você se reinventar, sacudir a poeira e olhar no espelho e falar, garota, você é bonita, vamos lá, enfrenta a vida. E o segundo passo é o que Jesus também fala, é amontoar brasas vivas na cabeça do inimigo ou do teu ofensor. O que é isso? Você vai fazer o contrário. Se a pessoa grita, você fala baixo. Se a pessoa desrespeita, você fala com educação. Se amontoar brasas vivas, brasa viva é você colocar algo que essa pessoa não merece, que é já aceso. A brasa é difícil, né? Naquele tempo era difícil você conseguir acender, né? Para ficar com uma brasa. Então você já entrega aceso para ela. E como assim? Não tô entendendo. Pensei que se você fosse colocar, ia me queimar vivo, ou que você ia colocar todo o peso da lenha em cima de mim. Como assim? Que me deu já a brasa acesa para eu acender o meu fogo? Então, esse tipo de atitude confunde as pessoas, confunde as trevas, confunde o nosso agressor, e essa pessoa vai falar, gente, ela amadureceu demais, ou ele, e eu preciso correr atrás do prejuízo. Isso sempre funciona, tá? Pode escrever que isso sempre funciona. Bom, o primeiro assunto que eu falei, a primeira dor que eu coloquei aqui é a dor da ofensa, a dor do desrespeito e a dor da traição. Agora, eu queria que você colocasse aí a dor do abandono. A dor do abandono é uma dor profunda. Não tem como comparar com a dor de um osso quebrado, porque a dor do osso quebrado é naquela hora. Aí depois quando acontece uma ruptura, o teu sangue está quente, você vai sentir a dor depois, e depois você vai para o médico, tudo bem, a dor é horrível, mas você vai para o médico, vai pôr um gesso, vai pôr uma tala, vai fazer alguma imobilizar de alguma forma, depois do tempo estipulado, você tira, você faz fisioterapia e esquece, acabou. Mas a dor do abandono não é assim, não dá para pôr um gesso na dor do abandono, não dá para pôr uma tala, não dá para ir no médico falar, dá um jeito. A dor do abandono é uma agressão, ninguém
foi criado para ser abandonado, né? Abandonado por pais, abandonado, se sentir abandonado quando criança, mesmo que tenha sido criado num lar debaixo de pai e mãe, que tinha pai e mãe, você pode ter se sentido abandonado, um órfão emocional, não é? Mesmo tendo pai e mãe vivos e debaixo do mesmo teto. São agressões, e a dor do abandono, ela vai roubar de você segurança, vai roubar de você a autoestima, porque a dor do abandono, ela traz um sentimento de rejeição. A dor do abandono, ela traz um sentimento, isso mesmo, além da rejeição, é um sentimento de baixa autoestima. Ninguém me ama, ninguém me quer, todo mundo. Você registrou muito forte esse abandono, então você tem a sensação que todo mundo te abandona. O amigo, porque não te escreveu 2 dias, te abandonou. Sei lá, no colégio os amigos te abandonam. E não é assim. Faz parte da vida. Às vezes a pessoa está mais focada nisso, mais focada naquilo, está ocupada. Como, por exemplo, eu não pude responder hoje todas as minhas mensagens focada em aula. Eu tenho uma responsabilidade, eu não posso chegar lá na live sem um material, sem a passagem, e aí você, eu escrevi, ela não respondeu. Aí quem tem uma dor de abandono já vai interpretar como é mais um que me abandona, mais um que me rejeita, mais um que não tem tempo para mim, tudo é mais importante do que eu. O problema dessas dores é que você interpreta a vida através dessa janela que eu venho falando para vocês. O problema de quem quer dar cabo da vida também é esse. Ele entrou num circuito fechado da memória, que é a síndrome do circuito fechado da memória, e de repente ele é a vítima da dor do abandono. A dor do abandono se torna o predador e ele se torna a vítima, e todos os pensamentos se concentram em um assunto só: a vida é injusta, eu sou abandonado, ninguém olha para mim, ninguém me ama, ninguém me quer, eu não faço falta, eu sou um peso, eu sou um estorvo, se eu não estivesse aqui, ninguém nem sentiria a minha falta. E todos esses pensamentos deturpados, porque eles são deturpados. Se você acha que as pessoas pensam assim a teu respeito, que já é uma deturpação, eu digo para você que Deus, ele tem olhos para você dia e noite. Você não pode. O que a gente tem que fazer com o abandono? Tá bom, aconteceu. Eu tenho essa dor, mas agora eu não quero ser escravo dessa dor. Essa dor não vai me destruir, essa dor vai me tornar mais forte. Primeiro que eu vou sacudir a poeira, vou dar a volta por cima e eu vou colocar, esse que é o processo, você colocar janelas paralelas a essa dor do abandono. Peraí, tá bom, um monte de gente me abandona, mas pensa em uma que sempre valoriza uma que sempre esteve com você e que vai continuar com você o tempo todo. Se você não achou ninguém agora muito rápido, põe Deus, pronto, já valeu por todo mundo, né? Porque quando você está nesse circuito fechado da memória, você fica com dificuldade de achar pessoas. Mas eu digo para você que daqui a pouquinho você vai começar, é verdade, esse nunca me deixou, é verdade, esse nunca me abandonou. É verdade, esse aqui sempre esteve do meu lado. Pode ser que não encha a palma da tua mão, mas não se preocupe, com Jesus foi a mesma coisa. E ele sendo Deus, hein? Ele também, ele ficou com poucos, mas é só você não se deixar vencer pela dor. Jesus, ele não focou em quem não estava. Presta atenção no que eu vou falar. Na cruz, Jesus não focou em quem não estava ao pé da cruz. Jesus focou em quem estava ao pé da cruz. Tá bom, de 12 discípulos tinham um só? Tudo bem. Ele focou nesse um. Ele focou em João. Conversou com João. Liberou perdão para todo mundo e conversou com João. Tá bom, não tinha ninguém ao pé da cruz? Dos seus amigos, da multidão? Mas tinha um cara do lado dele, à direita dele, que não prestava, né? Até 2 minutos atrás ele não prestava, que era o ladrão. Puxa, mas ele começou a valorizar Jesus, ele começou a amar Jesus,
Então Jesus, ele focou em quem estava com ele, não em quem não estava. É como eu disse, para você elaborar a dor do luto, o luto tem que ter um tempo. Você tem que realmente fazer o teu luto, mas o luto que não é sadio é aquele luto que não passa. E aí, por exemplo, você perde uma pessoa importante, e aí passam 2 meses, 3 meses, 6 meses, 1 ano, e você não supera essa dor, e só fala da perda, e aí você não está focando, você está focando só em quem você não tem, mas você não está focando em quem você tem. Né? Você tem pessoas ao teu redor, e essas pessoas não merecem que você não as enxergue. Então tudo na vida é assim, foca naquilo que você tem, e não naquilo que você não tem. É um bom escape. Tá? Então a dor do abandono, ela provoca um desamparo crônico, ela provoca em você uma grande insegurança, abala suas estruturas, mas você pode se reconstruir a partir disso. Então falamos da dor da mágoa, da ofensa, mágoa / ofensa, a dor do abandono. Agora eu vou falar para você da dor da vergonha e da humilhação. Essas dores batem doído, mas é muito doído quando você se sente humilhado. Se eu pedir, assim, que você agora, em 30 segundos, pensa no momento em que você se sentiu humilhado, envergonhado, exposto, eu garanto que todo mundo aqui na live vai ter uma história para me contar. Eu tenho a minha, né? Eu garanto que você também tem a sua história. A minha história é de uma... Eu contei uma vez numa live, eu repito em 3 segundos, me marcou a ponto de eu não falar mais em público. Eu que já era introspectiva, eu passei a ter ojeriza ao público. Quando uma irmã que eu lembro, irmã que eu digo é porque eu estudava em colégio de freira, e essa mulher tinha freiras maravilhosas lá no colégio, mas essa mulher, eu oro para que ela tenha melhorado, ela terrorizava a gente. E ela me pegou, sabe? E essa mulher, eu tinha um problema, porque eu fui muito frágil como criança, eu tive uma saúde muito frágil, entre as fragilidades que eu tinha um sangramento crônico no nariz, eu não podia correr, não podia ficar no sol. E minha mãe sempre falava, não corre, Naira, no intervalo não corre, Naira, não fica no sol. Gente, você falar isso para uma criança é cruel, né? Mas minha mãe tinha que fazer isso comigo, porque eu tinha um problema. E todo mundo brincando de pega-pega, eu saía correndo e brincava. E o preço era sangramento do nariz profuso, de não parar mesmo. E uma dessas vezes, aconteceu que ela me pegou com a roupa, e é lógico que caiu na minha blusa do colégio sangue, porque era muito sangue. E mesmo com cauterização, eu fazia cauterizações periódicas e não adiantava. E aí, quando ela me levou na frente da classe toda, e ela comparou uma amiga minha rica, que tinha sempre uma camisa de uniforme a mais na mochila, e que naquele dia estava muito calor e o dela sangrou, mas não como o meu, um pouquinho, e ela pôde trocar a camisa e eu não, porque eu só tinha uma. Então ela chamou as duas lá na frente e falou, olha aqui, a Pedrine, eu era chamada pelo sobrenome, a Pedrine é um relaxo, olha só, ela tem esse problema, falando para a classe, para as outras crianças, ela tem esse problema e ela deveria ter uma blusa sobressalente na mochila. E olha só, a fulana, que eu não lembro mais a amiga, eu lembro o nome da freira, irmã Maria Tereza, mas não lembro o nome da amiga, a amiga não tinha culpa nenhuma, né? Mas eu já perdoei a irmã Maria Tereza, tá? Então, e ela falou, e olha a amiga dela, né? E olha a fulana, como é cuidadosa, como ela tem sempre um uniforme sobressalente, etc e tal. Eu guardei essa dor da humilhação para mim, sozinha, porque chegando em casa, pensa se eu contei para minha mãe. Claro que eu não contei, senão eu ia magoar minha mãe. Por que eu ia magoar minha mãe? Porque eu não tinha uma blusa sobressalente. Quando eu chegava do colégio, ela lavava e colocava para secar atrás da geladeira.
Então, como é que eu ia pôr mais esse peso na minha mãe? E o que aconteceu? Criança não sabe elaborar a dor. Então, eu fiquei com um registro de vergonha e humilhação pública. E eu identifiquei como a falha é minha. E eu posso ser exposta a qualquer momento. Então, eu coloquei, público é igual a minha mente programou isso. Não que eu tenha pensado conscientemente. O registro dessa dor, e reforçada por outras coisas, eu cheguei à conclusão, né, não eu de forma consciente, mas inconsciente, cheguei à conclusão de que público era igual a vergonha. Nunca mais eu falei em público, nunca mais, até que Deus me restaurou. Então, queridos, tem coisas que te bloqueiam, tem cárceres mentais que te bloqueiam e você precisa identificar para você ir lá desativar. Eu tive que dar um choque de realidade em mim. Peraí, não tem mais a irmã Maria Tereza, você não é mais uma criança indefesa, você cresceu, você pode se sentir envergonhado uma vez ou outra. Então é isso que você tem que fazer. Isso se chama em gestão emocional a mesa redonda do eu. Então eu tive que fazer uma mesa redonda comigo mesma. Primeiro, identificar por que eu era assim. Identifiquei. Segundo, fazer alguma coisa com esses pensamentos. E eu comecei a confrontar esses pensamentos que estavam me prendendo. Fazer o que Débora falou para Baraque, leva preso aquilo que te prendia. Isso está no cântico profético de Débora, em Juízes capítulo 5. Então, leva preso aquilo que te prendia. Eu peguei todos esses pensamentos que me prendiam numa timidez doentia e eu comecei a confrontar. Peraí, você já não é mais a garotinha. Você pode um dia ficar um pouquinho mais nervosa, outro dia mais insegura, mas enfrenta. Vamos lá, você estudou, você se preparou, você tem um conhecimento, então vai lá, enfrenta. E é isso que você tem que fazer com as suas dores. Você tem que fazer para aquelas que são imediatas, você faz o DCD, que é o duvidar, criticar e determinar, e essas que são mais enraizadas, crônicas, você faz uma mesa redonda do eu, questiona, se desafia. E aqui eu disse então da dor, da mágoa e da ofensa, do abandono, da vergonha e barra humilhação, que traz o que pra gente? A vergonha e a humilhação. O que aconteceu comigo? Timidez, sentimento de inferioridade, baixa autoestima, assim como também na dor do abandono. Terceira dor pra gente relacionar é a dor da violência. Gente, a violência, né? Existem pessoas que viveram num ambiente de violência. Violência pode ser uma violência física, mas existe vários níveis de violência. Tem a violência e o abuso, porque eu ponho aqui violência, a violência física, ela produz em você uma passividade, é incrível, né? Ela produz em você uma passividade, você não tem reação diante das violências futuras e que você interpreta como violência e que nem sempre são, mas às vezes você interpreta como violência. Então, crianças que receberam castigos acima do aceitável, que receberam espancamento e não disciplina, são pessoas que podem se tornar abusivas também. Ela vai repetir, mesmo ela não querendo, ela vai repetir esse padrão. Ela pode ser abusiva e violenta de outra forma. Ela pode ser moralmente, ela pode ser emocionalmente. E então, repare que pessoas que são violentas é porque já passaram por muita violência também. Ela se esconde por detrás dessa violência, uma pessoa muito assustada, que tenta se defender da vida da forma que ela aprendeu. Ela aprendeu assim e ela vai continuar repetindo esse padrão. Então, cuidado para você não estar repetindo com teu filho ou com seus funcionários ou com as pessoas da tua casa aquilo que um dia você recebeu, né? Para você não ser uma pessoa injusta e simplesmente um repetidor de ações que você, na verdade, um dia abominou e hoje você
herdou esse legado e leva adiante. Não leve esse legado adiante. Tudo aquilo que você odeia quando criança e quando adolescente, se você não tratar, tudo aquilo que você odeia no sentido de que eu não quero isso na minha vida, eu vivi isso e não quero, você tem grande probabilidade de repetir, né? Grande probabilidade de repetir se você não elaborar essa dor. Agora, então vamos lá, a dor da violência e a dor do abuso. A dor do abuso pode ser um abuso sexual, um abuso verbal ou um abuso emocional. Sabe aqueles pais ou autoridades que falam coisas que nunca deveriam? Você não vai dar em nada, isso é um abuso verbal. Você não vai dar em nada, menino, você é um burro. Então, esse tipo de abuso, ele deforma o teu emocional. É como que se você fosse sendo golpeado e sendo amputado. Então, você pode ter sido vítima de abuso verbal, de abuso emocional, de abuso sexual, e essas feridas, essas dores, elas podem sim serem elaboradas. Por isso que eu quero tanto dar para vocês o Você Insubstituível, para vocês poderem aprenderem. E também no curso de gestão emocional eu ensino você a como elaborar essas dores, a como você realmente fazer de uma forma prática a mesa redonda do eu, para você não sair pela vida aí, né, deformado, não sair pela vida tendo uma sobrevida, tendo uma proposta de Jesus que é vida e vida em abundância. Sobre a dor da humilhação, eu queria ler uma passagem com vocês. Abre comigo, 2 Samuel 10. 2 Samuel 10. Lembra quando eu falei da dor, da vergonha e da humilhação? Então, 2 Samuel 10. Já abriram? 2 Samuel 10, eu vou ler os versículos 4 e 5. 2 Samuel 10, deixa eu ver se vocês estão colocando direitinho aqui. Colocaram? Irene está falando aqui que irmão de sangue que abusa com a palavra você. Então, Irene, você só não deixa isso entrar, você sabe quem é você. Você não está vivendo o momento financeiro porque você quer. Você e a torcida do Flamengo, você e o Brasil, muita gente está vivendo dificuldade financeira. Então, é só você, não importa que ele seja irmão de sangue, que ele seja quem for. Ninguém tem o direito de falar, de ser abusivo com ninguém, mas não é discutindo que você vai conseguir, é elaborando, é você fechando, protegendo suas emoções. Peraí, eu tô lutando, eu sei quem eu sou, eu não vou aceitar isso, e eu escolho não ouvir e nem dar crédito. Tudo que te afeta emocionalmente é porque você deu crédito. Então, não dê crédito a essas palavras, não aceite, não acate. Finge que não ouviu e continue lutando como você está lutando, com certeza, tá bom? Então, 2 Samuel, capítulo 10, no versículo 4, Davi é um cara legal, soube da morte do pai de um inimigo e mandou guerreiros dele para consolar. Aí um conselheiro lá, olha o risco de você ouvir o que outras pessoas falam e interpretar de acordo com aquilo que as pessoas falam. Aí essa pessoa, quando viu os homens de Davi chegando, o conselheiro lá do rei, falou assim: você acha que Davi veio mesmo consolar você? Davi é guerreiro, Davi tá vindo aqui para espiar a cidade. Davi mandou esses guerreiros para vir atacar a gente depois. Não acredite nessa estratégia de Davi, não. Gente, acredite ou não, aquele homem acreditou na pessoa. Ele não foi conferir, ele acreditou na pessoa. Cuidado com aquilo que você ouve. Lembra que no livro de Jó, e no meu curso de Jó, eu ensino muito sobre isso. Lembra que
que no livro de Jó está escrito que você deve provar as palavras da mesma forma como o seu ouvido deve provar as palavras da mesma forma como o seu paladar, ele prova comida. Então, não deixe que o que uma pessoa fale, você já acredite, já comece a julgar e já tire conclusões através daquilo que uma pessoa falou para você. Uma pessoa falou para você, olha, a pastora Nélia durante a live falou de você. Aí você vai e acredita? Ou você vai ouvir a live para ver? Ué, gente, ela não falou de ninguém. Como é que pode? Acho que essa pessoa estava sonhando. Não pode ser. Entendeu? Então, o que eu quero te dizer é que este homem acreditou. E sabe o que ele fez? Ele pegou os guerreiros de Davi e olha o que ele fez com os guerreiros de Davi que foram lá para consolar. Está escrito no versículo 4. Então, Hanum, que é esse homem, né, que fez essa fofoca, Hanum pegou os servos, tomou então Hanum os servos de Davi e raspou metade da barba e cortou metade das vestes até as nádegas e os despediu. Sabedor disso, enviou Davi mensageiros a encontrá-los, porque estavam sobremaneira envergonhados, e mandou o rei dizer: fica em Jericó até que volte a crescer a barba e então venha. Gente, nessa época, você não ter barba era a mesma coisa que você sair na rua sem roupa para homem. Barba era uma questão de honra. Você sabe que Jesus também usava barba, está escrito em Isaías 50, que ali no momento que ele foi julgado, ele foi tomado, arrancaram, ou seja, puxaram a barba dele. Então, nessa época, e aqui a gente não está nem na época de Jesus, está muito antes, né? Então, o Antigo Testamento todo, né? Era uma questão de honra. Então, o inimigo não feriu. Pensa, qual foi a ferida do inimigo para paralisar esses guerreiros? Cortou a mão, feriu na coxa, feriu nas costas? Não. Ele não amputou nada. O que ele fez? Ele fez esses homens serem humilhados. A dor, olha como o inimigo é sagaz. A dor emocional, ela é tão violenta. Nós temos um inimigo que sabe disso. Que a dor emocional, ela é tão violenta ou mais que uma dor física. Tem palavras que são piores do que um tapa na cara. Então, Davi, sabedor de como esses homens estavam envergonhados, Davi protegeu esses homens. Disse, fica em Jericó até que a barba cresça. Fique aí até Jericó, até que vocês melhorem emocionalmente, que vocês não se sintam humilhados. Gente, a roupa pensa, heróis de guerra, com a nádega aparecendo, é o que está escrito na Bíblia, é na Bíblia que está escrito isso. Então, meus amados, eu quero te dizer que você tem um Deus que sabe das vergonhas e das humilhações e Ele te protege enquanto você está sendo curado. E Ele quer que você seja curado, que você seja restaurado. Ele sabe como isso, Ele não te condena de você sentir assim. Ele só quer que você saiba que você precisa ser restaurado. Você tem que entender isso. Aqueles homens entenderam, não adianta eu continuar andando do jeito que eu tô, eu não vou ser um bom guerreiro, eu vou entrar em Jerusalém e não vai ser legal, eu preciso parar mesmo, eu preciso parar para ser restaurado. Esses homens dizem, não posso parar, não tenho tempo, e depois eu sou um guerreiro, como é que uma coisa dessa, e jogar embaixo do tapete, mas dia menos dia isso não ia dar certo. Davi falou, para e sejam restaurados, fiquem em Jericó e sejam curados, até que a barba cresça, vocês fiquem em Jericó. Jericó é a terra da promessa, a cidade da promessa. E esses homens, eles ficaram parados, eles obedeceram Davi. Bom, Davi sabe do que ele fala. Eu não vou continuar até que esse sentimento saia do meu coração, até que a barba cresça, esse episódio seja zerado. Não dá para apagar da minha memória, mas dá para zerar aqui dentro. Então, esses homens, depois de um tempinho, esse episódio ficou zerado no coração deles. E eles sabiam que eles não eram únicos no mundo. Eu quero que você saiba que você não é único na dor que você tem. Nessa live tem muita gente. Se eu pedisse para cada um falar aqui qual é a dor que você sentiu,
Você ia ver que tem muitos aqui que sentiram a dor da humilhação, outros sentiram a dor da ofensa, outros foram abusados, outros viveram violência. Eu digo que você veria que você não está sozinho nessa. Então, se você não está sozinho nessa, se levanta e fala hoje: Senhor, eu preciso ser restaurado. Eu quero ser restaurado, eu quero ser restaurada. Deixa eu dar uma olhada aqui no horário, né? O horário, ele corre contra nós. E eu queria dar tempo de eu falar uma coisa para vocês. Essas coisas funcionam em nós, esse nível de ferida que eu falei, eles funcionam como é que eu vou dizer? Eles entram tão fundo que a gente poderia chamar algumas delas até de traumas. E os traumas, eles podem ser evidenciados em nós, na nossa vida, eles podem ser identificados como visíveis, anota aí, visíveis, invisíveis e superficiais. Os traumas, eles podem se manifestar dessas três formas. Visivelmente. Visivelmente, o que é? São pessoas que são tão profundamente marcadas e alimentaram, e se retroalimentaram dessas feridas até aqui, que ela é visivelmente marcada por essa dor. Todo mundo sabe, aquela pessoa é muito carente, aquela pessoa é muito insegura, é visível. A pessoa sabe até dar o nome, aquela pessoa é muito irada, aquela pessoa é muito... Sabe quando a pessoa identifica, e não é uma, todo mundo identifica. Por exemplo, quem olhasse para mim diria, essa menina é muito tímida, é uma timidez doentia. Então, ia tá certo. Todo mundo que olhasse para mim saberia que eu era marcada por uma dor de exposição, de humilhação, que se manifestou numa timidez aguda, intensa, doentia. Então, existem traumas que são visíveis. Tem traumas que são invisíveis. Eles te afetam de uma forma que só vai ser identificado quando você estiver numa zona de conflito. Como assim? Aí você tá namorando, as pessoas são maravilhosas quando namoram, são lindas quando estão noivas, e no dia do casamento são extraordinárias. Na lua de mel pode ser um pouquinho menos extraordinário, mas pode ser maravilhoso ainda. Mas aí daqui a pouco, conviver essas duas pessoas debaixo do mesmo teto, tem coisas que você não viu no namoro, estava ali, estava invisível. Você não sabia que ele não lida, que o teu marido não lida bem com frustração. E que esse homem vira uma onça e quebra tudo e perde o controle quando ele se sente contrariado por qualquer coisa. Era invisível, mas estava lá. Só era... Não é que a pessoa mascarou, é um tipo de ferida que só vai se manifestar quando essa pessoa ela é contrariada, frustrada. Ou mesma coisa a mulher, era aquele docinho de coco. Daqui a pouco, diante dos conflitos normais da vida, fica irreconhecível. Com quem eu casei? É a pergunta de muitas pessoas. Com quem eu casei? Você casou com a mesma pessoa que você se apaixonou. Só que você não sabia que essa pessoa tem problemas a serem tratados como você. Todo mundo tem problema a ser tratado. Só que alguns visíveis, outros invisíveis e outros superficial. O superficial é aquele tipo assim, tá, eu sei que essa pessoa tem esse problema, mas eu acho que dá para conviver com ela. Ela tem esse problema, mas não é sempre que se manifesta. Dá para enxergar, mas não é tão acentuado e você se ilude de que aquilo vai ser suportável, mas com a convivência, é isso que aconteceu na quarentena. Com a convivência, bum, vem à tona e explode. E aí que acontece rompimento de amizades, aí que acontece divórcios, porque o trauma tá lá, a dor tá lá, e no momento de conflito, que a vida é um conflito, a vida é uma guerra, não tem como, a evidência vai simplesmente destruir casamentos, relacionamentos, ministérios, igrejas,
são destruídas desta forma.